Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais. Eu sou Suzane Madruga e no episódio de hoje, um texto sem autor, ou seja, um autor desconhecido, sobre a lenda do bolo rei. O bolo rei é o bolo tradicional natalício português por excelência. A sua origem tem várias raízes. A ideia de um bolo misturado com fruta cristalizada terá surgido na corte do rei Luís XIV, em França, que com os tempos foi se espalhando pelo resto da Europa. Chegada a Portugal, a receita foi adaptada, adquiriu a forma de coroa com que é vendido atualmente e passou a ser associado à época natalícia. A introdução da fava vem no tempo dos romanos, em que era costume durante as festividades eleger-se o rei da festa, colocando-se uma fava no bolo. Já a introdução do brinde, como recompensa, ficando o perdedor com a fava, é uma criação portuguesa, embora este costume tenha sido, há uns anos, passado a ser proibido por apresentar risco de sufoco, sobretudo para as crianças. Apesar do nome bolo rei não vir, como erroneamente se pensa, do dia de reis, a nomenclatura rei é apenas uma indicação da riqueza de ingredientes com que é feito, fazendo com que seja o maior bolo das festividades, o que não impediu a tradição oral de o associar aos reis magos, havendo inclusive uma lenda portuguesa que lhes atribuiu a origem do bolo e lhe dá simbologia. Segue-se a história. Conta a lenda que num país distante viviam 3 homens sábios que analisavam e estudavam as estrelas e o céu. Estes homens, sábios, chamavam-se Gaspar, Melchior e Baltazar, a que a tradição deu a nomeação de 3 reis magos. Numa noite, ao analisarem o céu, viram uma nova estrela, muito mais brilhante que as restantes, que se movia pelo céu, e interpretaram-na como um aviso de que o Filho de Deus nascera. Resolvidos a segui-la, levaram consigo 3 presentes, incenso, ouro e mirra, para poder presentear o Messias recém-nascido. Chegados à cidade de Belém, já perto da gruta onde estava o menino Jesus, os reis magos depararam-se com um dilema. Qual deles teria o privilégio de oferecer primeiro o seu presente? Essa pergunta gerou a discussão entre os 3. Um artesão, que por ali passava, ouviu a conversa e propôs uma solução para o problema de maneira a ficarem todos satisfeitos. Pediu à sua mulher que fizesse um bolo e que na massa colocasse uma fava. Mas a mulher não se limitou a fazer um simples bolo e arranjou forma de ali representar os presentes que os 3 homens levavam. Desta forma, fez um bolo cuja côdea dourada simbolizava o ouro. As frutas cristalizadas simbolizavam a mirra e o açúcar de polvilhar simbolizava o incenso. Depois de cozido, o bolo foi repartido em 3 partes, e aquele a quem saiu a fava foi efetivamente o primeiro a oferecer os presentes ao menino Jesus. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.